o senhor falava, acaba de falar uma coisa. A professora Odete Medara é muito querida para ter a mesa presidida por um só. Tem que ser dois. Então, eu não preciso apresentá-la, né? Felizmente, essa que é a vantagem, é desnecessária. A professora Odete Medara é a professora Odete Medara, né? Mestre e doutora em Direito pela USP, professora titular da USP. Você dizer nada, é a autora desses livros maravilhosos. Então, amiga e irmã do nosso Diogo, né? Então, sem mais delongas, passo o microfone para ela. Bom, como eu não poderia deixar de ser, eu agradecer o convite para participar deste evento em homenagem ao Diogo, na pessoa do José Carlos Vasconcelos, que se dedica à difícil tarefa de organizar um evento assim. E fico muito contente de estar aqui com o Flávio, também nessa mesa, também os dois amigos queridos do Diogo. A minha saudação a todos os presentes, até agradecendo de permanecerem pelo avançado da hora, registrando também a presença aqui da Cléa, querida amiga, esposa do Diogo, também uma irmã de coração, Carlos Ari, o Gessé, que eu vejo daqui. Eu escrevi no livro em homenagem ao Diogo de Figueiredo um trabalho chamado Forte Presença do Direito Administrativo, assinalando a atual expansão dessa área do direito, que é muito diferente do campo reduzido que o direito administrativo tinha há algumas décadas atrás. E eu posso puxar um pouco este nome, Forte Presença, em relação ao Diogo. O Diogo é uma forte presença no direito administrativo brasileiro e é uma forte presença no coração de todos os seus amigos, inclusive de mim. É uma forte presença não só pelo que nós lemos dos seus belíssimos trabalhos que mostram a sua grande cultura, mas na sua figura humana de pessoa alegre. Não deveríamos ficar tristes hoje, mas a lembrança em homenagem a ele traz uma forte emoção, a sua alegria, o seu entusiasmo, o seu amor pela vida, pelas boas coisas da vida. Todos aqueles que tiveram a alegria de conviver com ele têm essa forte presença do Diogo nos seus corações, como eu. Quantos momentos alegres, felizes passamos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, e isto fica na lembrança para sempre. Então aqui presto a minha emocionante homenagem ao querido amigo de todos nós. No ponto de vista científico, não dá para relacionar todos os trabalhos do Diogo. Eu só vou mencionar os últimos dele, as mutações do direito administrativo, na terceira edição de 2007, em que ele vai acrescentando temas, mutações do direito público, os 4 paradigmas do direito administrativo pós-moderno, de 2008, e o que ele me ofereceu por último, que são as novas mutações juspolíticas de 2016, que eu cito na terceira edição do meu Direito Administrativo em Evolução, da edição de 2017. O meu tema diz respeito a matérias que se inseriram no direito administrativo a partir de 2003. E, na verdade, esses temas podem parecer assuntos muito idealizados, talvez fora da realidade. O doutor Maurício,
Maurício, né, mencionou agora há pouco, as dificuldades de quem atua na administração pública para inovar, porque acaba encontrando uma certa resistência por parte de gestores, enfim, por um clima de maior visão para o passado, não para o futuro, e às vezes um medo de criar algo novo, né? Então, essas novas figuras que surgem podem parecer muito utópicas e fora da realidade, mas eu concordo com o doutor Maurício no sentido de que muita coisa veio de novo para o ordenamento administrativo brasileiro, que temos o professor Carlos Ari, que muito contribuiu para isso. Então, acho que às vezes nós temos que vencer um pouquinho o medo e buscar essa inovação, porque eu acho que o país merece, e nós temos construções doutrinárias que permitem essa inovação, que foi também muito bem lembrado pelo doutor Maurício. É importante muitas vezes explicar por que se está propondo isto ou aquilo. Isso já aconteceu comigo na administração, já aconteceu em pareceres, e algo sempre a gente é procurado por coisas que outros não aceitam, órgãos de controle, coisas que muitas vezes não existem no ordenamento, mas até depois elas vão aparecer, né? Então já tinha dado um parecer de algo semelhante com um contrato de eficiência e não estava, depois veio o RDC, que na verdade confirmou o meu parecer favorável a esse tipo de contratação, que foi alguns meses antes, né? Então acho que nós, dentro do nosso trabalho, acho que nós podemos às vezes tentar ousar, explicando o porquê das novas medidas. Então, muito do que eu vou dizer aqui, todos vão pensar, bom, não se aceita isso, a realidade não é essa. Mas nós temos um instrumental, que muitas vezes é dado pela doutrina, nós temos que procurar efetivá-los, né? E buscar também para poder efetivá-los. Muito bem, então, o que mais apareceu ultimamente em temas tratados na doutrina do direito administrativo? Primeiro, o princípio da boa administração. Todo mundo vai dizer, bom, mas isso está na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o que tem a ver conosco, né? Artigo 41 é a Carta de 2000, o que tem a ver conosco? Mas muito que acontece na União Europeia repercute em países de fora do âmbito da União Europeia e se repercutem na América Latina. Então nós temos muitos autores que escrevem sobre o princípio da boa administração. Mas o que é isso? Na verdade, parece um guarda-chuva de vários itens que até já estão no direito brasileiro. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Direito de ter seus assuntos tratados de maneira imparcial, equitativa e em prazo razoável. Nós já temos isso. Direito de ser ouvido antes da decisão, já temos. Direito ao acesso a assuntos que lhe concernem, né? Obrigação de fundamentação de decisões. Então, bom, nós estamos diante de um conjunto de direitos que nós temos no Brasil. Então, qual é a novidade desde o princípio? Então, ele aparece como um dever legal do poder público e um direito fundamental, né? E esta é a inovação deste conjunto. Um outro item que apareceu agora no século XXI é o das políticas públicas, que entrou no vocabulário do direito administrativo. Existem vários conceitos, eu vou trazer aqui o do Diogo. Ele diz que é um complexo de processos destinados à formulação, planejamento, orçamentação e execução de ações que implementem a efetiva realização de cometimentos atribuídos ao Estado. Mas uma definição precisa, um conceito preciso, porque política pública não é isolada, não é algo isolado, é um conjunto de atuações.
né? E que aparece muitas vezes no tema de controle como uma medida isolada. Só que nas discussões, se a política pública pode ser algo isolado, ou pode ser um conjunto de ações visando um determinado objetivo, aparece a questão de insuficiência de políticas públicas, deficiência de políticas públicas ou ausência de políticas públicas. Então aí a literatura admite que seja vista como algo individual, algo individualizado, que tenha que ser atendido, por exemplo, fornecimento de medicamentos, como foi mencionado aqui. E também no bojo desta expressão, políticas públicas, vão aparecer algumas outras que não estavam no direito administrativo, por exemplo, o mínimo existencial, que se liga ao atendimento de pleitos em nome de políticas públicas, e reserva do possível, que o poder público às vezes invoca para não atender ou para não ter uma política mais ampla naquela matéria. Um outro tema é o da chamada consensualidade. A professora Vanice Duval, que vai falar neste evento, utiliza com pertinência a palavra transigibilidade. É difícil, a língua enrola, mas dá para falar. As práticas consensuais no âmbito da administração pública e nos estudos do direito administrativo vêm se expandindo, né? E eu acho que isto é alguma coisa que vem vindo, é algo inovador. Há sempre algumas resistências a título do lançamento de alguns princípios que para mim hoje não significam absolutamente nada para o direito administrativo, uns e outros considero como bases do direito administrativo. Para mim não significou nada. E que, invocando esses princípios, se quer impedir que a administração faça acordos numa visão imperial da administração pública. Para o Diogo, eclode a administração consensual, representando um enriquecimento do direito administrativo, e a ele esta visão se incorporou permanentemente. O professor José Carlos de Vasconcelos menciona o incremento da atuação consensual do poder público no artigo As Modulações do Direito Administrativo de 2012. E os meios consensuais de solução de litígios pela administração são incentivados no novo Código de Processo Civil, mais precisamente no parágrafo 2º do artigo 3º, como a arbitragem, a conciliação, a mediação, por exemplo, né? E também, voltando ao colega que me precedeu, e não querendo me exibir, mas há muito tempo atrás eu fui diretora de um setor autoritário da administração pública, que é aquele que tira bens das pessoas. O Departamento de Desapropriações é super autoritário, né? E sem saber que existia naquela época algo consensual, consensualidade, ninguém falava disso, administração exorbitante, direito administrativo exorbitante, eu instituí um procedimento de acordo, desapropriação por acordo, né? Contrariei muitos interesses de profissionais ligados às ações de desapropriação. E metade das apropriações que foram feitas no período em que eu estive lá, foram feitas por acordo. As pessoas recebendo em um mês, eu nunca admiti indenização vil, né? E muitas pessoas até que não conseguiriam vender os seus imóveis que estavam em beira do córrego foram felizes e satisfeitas recebendo as suas indenizações sem precatório no prazo de um mês, né? Então, às vezes dá para fazer, né? Eu já disse, não estou me exibindo, mas às vezes dá para fazer, né, alguma coisa, mesmo havendo corrente contrária. Outro tema é o tema da governança. Não existe uma noção única de governança, cada um fala uma coisa. Na verdade, não seria um governo, sintetizando, é uma nova maneira de governar, com abertura para a participação de pessoas e também para a chamada regulação. Um outro tema que aparece muito é da constitucionalização do direito administrativo, que seria um desdobramento da constitucionalização do direito
que isso é tratado na doutrina mais recente, significando a irradiação de preceitos constitucionais no direito administrativo. Mas a doutrina também assinala o sentido inverso. E muitas reformas constitucionais de países europeus atuais tiveram itens inspirados no direito administrativo. Então, seria uma influência do direito administrativo em itens de constituições modernas. Isso é assinalado pelo Jorge Vedel na introdução de um livro chamado As Bases Constitucionais do Direito Administrativo, do Bernard String. Ele relata na França o sentido inverso da constitucionalização, né, do direito administrativo para o constitucional. Um outro tema também que vem sendo ventilado é o do e-governo ou e-administração, que é o uso de meios informáticos, sobretudo a internet, na atividade administrativa. Eu tive um orientando que fez uma tese de doutorado sobre isso, estudou na Espanha, e lá a administração eletrônica, a administração virtual, a administração digital é extremamente avançada. E nós vamos passar a ter uma cidadania chamada de ciberadministração ou de cibercidadania. Então, são direitos e deveres em relação à internet. Bom, tendências do direito administrativo. Consensualidade, já mencionei, né? Mas seria uma tendência para o futuro, presente para o futuro. Contratualização, sem dúvida, emergiu o contrato no âmbito da atuação da administração, apagando o que era considerado uma figura central, que era o ato administrativo. Então, nós temos hoje uma ascensão surpreendente da figura no panorama prático e no panorama doutrinário. A professora Jaqueline Morin-Devier, grande amiga do Diogo, menciona o tudo contrato que existe hoje na atuação da administração pública. Novos mecanismos de transferência de atividades ao setor privado. Está isto muito característico na administração pública, que é essa transferência, e para que essa transferência se concretize, novas figuras aparecem nesta questão. E outro item é a intensificação dos estudos sobre governança. Em termos mais amplos, aparecendo neste âmbito que está na moda, compliance, a ética pública, códigos de condutas e códigos de ética, que também ninguém mencionava há uns tempos atrás e hoje acende como algo relevante na atuação administrativa. Outro tema, pluralidade, complexidade e heterogeneidade das fontes do direito administrativo, isto é, preceitos do direito administrativo que têm origem fora do Estado Nacional e vêm de âmbitos externos e dentro do Estado Nacional de muitos órgãos, muitas instituições e não só do governo central. E um amplo estudo também dedicado ao governo eletrônico ou administração eletrônica. Um último item, só para encerramento da minha fala aqui, tudo isso vai trazer uma nova maneira de se apresentar o direito administrativo, uma nova feição ao direito administrativo na atualidade. Então, nós vamos ver que o direito administrativo de hoje está distante de concepções existentes nas décadas de 50, 60, 70 e às vezes até 80 do século XX, embora nós encontremos resistências à aceitação destas novas feições do direito administrativo, né? Então, nem todos têm a abertura que está nas obras do Diogo Figueiredo Moreira. Legado aqui, presente e futuro, como foi falado, uma visão prospectiva
que tinha o Diogo e não retrospectivo. O Francesc Caiossi diz que o direito administrativo se recompõe hoje em novas bases, e essas bases não têm grande coisa a ver com o direito administrativo clássico, e que nos últimos 30 anos o direito administrativo mudou de identidade intelectual e de status. Então, hoje, nós não podemos mais falar que o direito administrativo é um direito exorbitante. É uma figura retórica, voltando ao Caiossi, em trabalho de 2015. É uma figura retórica do ensino do direito administrativo e que a realidade atual desmente, havendo cada vez mais mestiçagem de relações jurídicas. Não mais podemos colocar o direito administrativo como um binômio de autoridade e liberdade ou prerrogativas e garantias, porque hoje, nas concepções da doutrina contemporânea, predomina a visão dos direitos. Os direitos devem predominar e não as prerrogativas. O direito administrativo hoje é multipolar. Cassese menciona que o direito administrativo de agora é multipolar, se verificando relações multipolares e não só o direito administrativo focado numa relação entre dois, administração pública e cidadão. E o professor Carlos Ari menciona com toda pertinência que o direito administrativo é plural, na obra de 2014, Direito Administrativo para Céticos. O direito contemporâneo aplicável à administração caracteriza-se pela grande variedade de conteúdos e objetivos, sendo difícil, às vezes, um texto só de lei enquadrar a multiplicidade de figuras que hoje estão no cenário do direito administrativo, inclusive os contratos, né? O direito administrativo é colocado pelo Cassese como sendo hoje um direito da sociedade, porque sempre foi inserido o direito administrativo na rubrica direito do Estado. Então, nos dias atuais, surge a concepção no sentido de ser um direito da sociedade. E Cassese ainda vai além, porque ele diz que nós poderíamos até ter a visão do direito administrativo como um verdadeiro direito da humanidade, tendo em vista a difusão e a aplicação no mundo ocidental de muitos princípios e valores que estão no âmbito do direito administrativo, tanto que ele é aplicado pelos cerca de 2.000 organismos internacionais que existem na arena global. Isso tem a ver com a grande expansão que hoje existe no direito administrativo, que se tornou muito mais rico do que era há uns tempos atrás. Também o direito administrativo passou a ser centrado não na autoridade, mas nos direitos dos cidadãos. Portanto, é um direito centrado nos direitos fundamentais e em outros direitos que às vezes não aparecem nessa rubrica. Daí, então, eu vou mencionar mais um trecho do Diogo, na obra Mutações do Direito Administrativo, terceira edição, 2007, que ele diz que o direito público está em renovação, passa a ser fulcrado, como deve ser, não no Estado, mas na pessoa humana, com seus valores fundamentais e indisponíveis. E o direito administrativo hoje, então, resumindo e para finalizar, se revela não mais exorbitante, não mais calcado no binômio autoridade-liberdade, ele é multipolar, direito administrativo é plural, da cooperação público-privada, é um direito da sociedade, afetuoso com a dignidade humana, centrado nos direitos fundamentais. Assim que o Diogo via o direito administrativo, e eu também, e muitos daqui presentes. E nesta concepção, o direito administrativo se enriquece, se enobrece, fascina seus estudiosos como todos nós aqui.
Obrigada.